Sejam todos bem-vindos ao canal do professor André Borba. O assunto da aula de hoje é velocidade escalar média, que é uma grandeza física muito importante para o estudo do movimento na cinemática. Primeiramente, para entendermos o conceito de velocidade escalar média, nós precisamos definir a posição de um objeto e também a variação da sua posição, ou seja, a variação do espaço, como na física nós tratamos, né? Então, por definição, a posição de um objeto é o local onde o objeto se encontra em um determinado momento da sua trajetória. Então, vamos pensar, primeiramente, em um movimento retilíneo, ou seja, sobre uma reta, em que um determinado móvel, aqui, percorre essa trajetória com uma determinada velocidade constante. Então, a posição inicial desse móvel é a posição de partida, que é aqui na reta, indicada por S0, que vale 10 metros. E ele vai chegar na posição final, que é a posição S, que equivale a 30 metros. Por que nós usamos a letra S? Para representar o espaço percorrido, né? Porque vem da palavra space do inglês. Então, nós utilizamos a letra S de space. S0 vai indicar sempre a posição inicial e S a posição final. Okay? Então, nessa determinada situação, nós temos que o carrinho ele vai percorrer uma distância de 10 até 30, ou seja, vai andar 20 metros. Então, o nosso espaço percorrido, como uma variação então dessa posição, ou seja, a letra delta S, né, vai representar a variação desse espaço. Vai indicar o quanto o corpo andou, né, e para onde ele andou. Então, por exemplo, se nós temos uma bolinha que sai do ponto -2 e vai em linha reta até o ponto 6, passando pelo zero, né, e finalmente ela vai chegar em 6, o espaço final é 6, e o espaço inicial sendo -2, a variação de espaço, que é o espaço percorrido nesse caso, vai ser igual a 6 menos -2. Então aqui menos com menos vai dar mais, 6 mais 2 igual a 8 metros. Ou seja, a bolinha percorreu 8 metros para sair de -2 e chegar até 6. Claro que isso em linha reta, tá? Então, a nossa velocidade escalar média, Vm, ela vai ser definida através do espaço percorrido e do tempo que demora para esse movimento ocorrer. Na verdade, ela é uma grandeza física que nos dá a ideia de quão rápido o móvel é, ou seja, dá a ideia de rapidez. E ela mede exatamente a taxa de variação do espaço em certo intervalo de tempo. Então, imaginamos que um determinado móvel, uma pessoa, né, esteja aqui inicialmente no espaço 1, no tempo t1, e ela chegue no espaço s2, no tempo t2, andando em linha reta. Então, o espaço percorrido por esse camarada vai ser o quê? A variação de S, que é sempre o final menos o inicial, S2 menos S1. Como a velocidade média mede a razão, seja uma divisão, né, matematicamente a razão é a divisão entre essa variação de espaço e a variação de tempo, que é representado pelo tempo final menos o inicial. Então, lembrando, né, na física, toda variação representada pela letra delta maiúscula vai ser sempre a grandeza final menos a inicial. Então, ΔS é S2 menos S1 e ΔT, T2 menos T1. Então, a velocidade média ela é definida dessa forma. Algumas unidades para velocidade são encontradas nos livros, né, nos artigos, enfim, no nosso dia a dia também. A principal delas é que nós encontramos no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, onde o espaço é dado em metros, o tempo em segundos. Como a velocidade é uma razão entre espaço e tempo, nós temos que a unidade de velocidade é dada em metros por segundo. Nós também temos outras unidades, né, como quilômetros por hora, metros, milímetros por segundo, centímetros por segundo, milhas por hora, dentre outros. A principal conversão
entre as unidades, né, que é dada em km por hora e metros por segundo. Basta você fazer uma divisão por 3,6 de km por hora para metros por segundo. E se for o contrário, né, de metros por segundo para km por hora, basta que multipliquemos por 3,6. Então, por exemplo, uma velocidade de 20 metros por segundo equivale a 72 km por hora, uma vez que 20 vezes 3,6 dá 72. Então vamos para uma situação problema, né, na prática. Vamos supor que a distância entre o marco zero da cidade de Recife e o marco zero da cidade de Olinda é de 7 km. Então supomos que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades e que queremos calcular essa velocidade média nesse percurso, levando em conta que ele parou apenas 10 minutos para descanso. Ou seja, a gente tem uma distância, um espaço percorrido de 7 km, tá? Em um determinado instante de tempo, que é 1 hora e 20 pedalando, mais 10 minutos de descanso, que dá um total de 1 hora e meia. Ok? Mas nossa velocidade média vai medir o quê? Vai medir a razão entre esse espaço e esse tempo. Porém, nós temos que nos atentar que o espaço está em quilômetros e o tempo está em horas e minutos, né? Então nós teremos que fazer algumas conversões para calcular nossa velocidade em metros por segundo. Então, sendo assim, nosso espaço é 7 km. Nós precisamos lembrar que a cada quilômetro nós temos 1000 metros, ou seja, 7 km equivale a 7 vezes 1000 metros, que dá um total de 7.000 metros. O tempo está em horas e minutos, 1 hora e 30 minutos, que equivale a 1 hora e meia. E a cada hora nós temos 3.600 segundos. Ok? Por quê? Porque a cada hora nós temos 60 minutos e a cada minuto nós temos 60 segundos. Então 60 vezes 60 dá um total de 3.600. Então em 1 hora nós temos 3.600 segundos. Então fazendo essa multiplicação nós temos 5.400 segundos. Então, para calcular nossa velocidade média agora em metros por segundo, nós teremos ΔS sobre ΔT por definição, 7.000 dividido por 5.400. Esses dois zeros podem ser cancelados com os de baixo, restando 70 por 54, que equivale a 1,30 metros por segundo aproximadamente. Se quisermos esse valor em km por hora, basta que multipliquemos por 3,6, obtendo um valor de 4,65 km por hora. Ok? Então a gente encerra aqui o nosso primeiro problema exemplo. Eu vou deixar mais alguns problemas de velocidade média, velocidade escalar média, nos comentários desse vídeo. E qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem deixar aí no comentário ou no fórum, que eu vou responder a todos, ok? Então, a gente encerra por aqui essa aula. Até a próxima aula.